Boa noite, meus amigos. Que a doce paz do Cristo nos alimente nesta noite. Feliz, feliz por estarmos felizes por aqueles que estão chegando para iluminar essa terra, esse povo, e os nossos corações também, né? Quem sabe? Então, hoje, nós temos o nosso Evangelho, que sendo, está sendo. Deixa eu voltar, tá? Eu fico olhando para vocês, eu termino me perdendo no que eu estou querendo dizer. Então, vamos dar continuidade ao nosso Evangelho, porque ele é sequenciado. Toda quinta-feira nós temos uma parte do Evangelho, a nossa explanação. Então, hoje nós temos o prazer e a satisfação de ter a Ari como a nossa convidada, nossa trabalhadora da casa, e ela vai trazer, né, nosso Evangelho de forma bem, bem sucinta, porque o tempo é curto, mas a gente sabe que as palavras são envolventes e que os nossos corações possam rechear com essas palavras reflexivas. Então, para iniciar, nós vamos pedir para a Rose fazer a leitura da mensagem do livro antes de servir, que ela vai, e nós vamos acompanhar. Em seguida, ela fará a prece. Do livro Pão Nosso, antes de servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Quem falou foi Jesus em Mateus capítulo 20, versículo 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados, a criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho, homem, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar a criatura a arte de servir. Se lhe foi doado a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isso ocorre por conta da prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constitui excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para colaboração direta, podes principiar, mesmo assim, servindo na educação moral dos teus irmãos. Francisco Cândido Xavier. Então, minhas amigas, meus amigos, que possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, elevar o pensamento e o coração ao grande Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, ao patrono da nossa fraternidade espírita, Chico Xavier, agradecendo a ele pelo dia de hoje, pela paz, pela vinda do Joaquim, que ele seja imensamente feliz, abençoado, ele e a família, que possamos também agradecer não só por tudo isso, mas pelo simples fato de estar vivo, de ter a chance reencarnatória. Então, que o Mestre Jesus nos aconselhe, sempre nos apoie, nos fortaleça e nos oriente.
nos guiando com o seu amor, com a sua paz e com a sua luz. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Então, para dar prosseguimento, né, nós convidamos a todos a refletir a, a verdade sobre o nosso Evangelho, porque é uma esperança para todos os nossos corações. E hoje, a Ari vai fazer essa explanação, a sua fala do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, os itens 3 a 6, aquele que se eleva será rebaixado. Então, vamos ouvi-la atentamente, para que possamos sentir, que possamos vivenciar um pouco esse evangelho, que é muito interessante. Ele é muito esperançoso para todos nós, que somos almas sofridas, né? Então, Ari, fica com você agora. Obrigada, Di. Uma boa noite a todos. Que nesses instantes nós possamos ainda mais nos conectarmos com a mensagem viva do Evangelho e na certeza de que o Mestre Jesus e todos estes espíritos que auxiliaram na construção do Evangelho possam também nos inspirar, né? Possam também emanar sobre nós aquilo que nos permite uma maior conexão com a mensagem do Evangelho. Como dito pela Di, nós estaremos hoje a refletir acerca do capítulo 7, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. E nesse item, o nosso objetivo nessa noite vai ser perceber qual o significado, qual o sentido, com qual expressão Jesus anunciou esse verbete. Aquele que se eleva será rebaixado. Porque nessa expressão a gente vai perceber a ênfase que é dada ao valor da humildade para que nós consigamos atingir a nossa evolução espiritual. Então, é um capítulo que, em seu todo, esse capítulo 7 no todo, ele fortalece, ele alerta, ele se debruça sobre essa perspectiva de humildade, mas nesse capítulo em particular, ele fala dessa grande máxima para que a gente conquiste a nossa evolução espiritual. E logo de início desse capítulo, desse item, o item 3, quem vai falar para a gente um pouco acerca dessa mensagem é Mateus, lá no capítulo 18, versículos de 1 a 5. E ele diz assim: por esta ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhes perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Aí nós paramos para refletir e aí chegamos à seguinte reflexão: por que é necessário ou por que Jesus se utiliza dessa expressão que nós devemos nos tornar igual crianças, que nós devemos buscar essa essência para que nós consigamos entrar no reino dos céus? Veja, quando ele expressa essa verdade,
ele não está querendo dizer que nós sejamos tal crianças, mas que nós nos assemelhemos à essência espiritual que jaz nesses espíritos, porque é nessa fase, é nesse período, são neles em que essa verdade da mensagem de Jesus, ela se faz mais cristalina, ela se faz livre das paixões, livre das mentiras, dos equívocos, porque eles ainda estão intrinsecamente ligados com Jesus. Porque a criança, ela simboliza também a simplicidade e a pureza de coração. Ela traduz isso. Todas as vezes em que nós vemos uma criança, esse sentimento, ele exala espontaneamente de nós. Tem umas até que a gente consegue ter essa conexão ainda de forma mais aguda, mais característica. Quando a gente olha, quando a gente percebe algum comportamento dela. Então, quando Jesus fala que para entrar no reino dos céus é mais fácil se nós nos assemelharmos a essa criança, é porque a criança ela não tem essa pretensão de superioridade, né, de infalibilidade. A criança ainda está naquela fase de simplicidade, naquela fase de naturalidade. E se nós nos assemelhamos a essa essência, com essas características, nós estaremos, então, alcançando aí o reino dos céus. A gente conseguiria extrair aí, numa primeira reflexão acerca desse trecho que Mateus destaca, essa expressão. Mas aí a gente também indaga que receber uma criança como Jesus o fez, o que significa? Porque ele diz, né? Todo aquele que se humilha e se torna pequeno como uma criança será o maior no reino dos céus. É o destaque que Mateus faz. Aí a gente pergunta: receber uma criança como Jesus o fez, o que isso significa? É justamente a valorização da humildade e ainda mais o cultivo da simplicidade. Por quê? Porque a criança é o modelo que Jesus utiliza, nos apresenta, na verdade, para conquistar virtudes que são tão necessárias para a nossa evolução espiritual. E aí, quando a gente percebe que se assemelhando a essa essência, a essência dessas virtudes, e aqui, gente, nem fazendo o recorte, com aquelas crianças que não apresentam, né? A gente sabe que existem aqueles que não apresentam ainda em essência essa natureza, né? Mas a gente sabe que, em linhas gerais, extraindo o espírito da letra, destacando aqui a mensagem tal qual Jesus está nos mostrando, a gente vai para a regra geral, né? A gente se apropria da essência com a qual Jesus está mostrando. E a gente percebe que ele está falando nesse sentido, né? De que, em essência, e ali naquela fase, né, do 0 até os 7 anos de idade, a criança, ela vai apresentar aí essa essência. Mas aí existe um outro item, ainda no capítulo 7, que quem também faz essa narrativa é Mateus, só que é um pouco mais à frente, está lá no capítulo 20, versículos de 20 a 28. Aí Mateus diz assim: então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que ele queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam:
Podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas, pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vou-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim não deve ser entre vós, não deve ser entre vós, ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Nesse trecho aqui, nos toca e nos faz refletir acerca de como é que nós estamos nos colocando no serviço da causa cristã, no serviço da causa espírita. Como é que nós estamos, como a nossa conduta tem se comportado? Será que a gente tem feito esse exercício de nos assemelharmos, tal qual estas crianças que Jesus fala aqui na mensagem? E nessa busca de avanço espiritual, a gente está desenvolvendo essas virtudes em nós para alcançarmos esse posto no serviço de Jesus? E aí a gente indaga, por que é que Jesus não atendeu, nesse trecho que a gente leu, o pedido daquela mãe? A gente viu, ele fala aqui, para nos tornarmos verdadeiramente grandes, devemos servir ao próximo sem cobrança. Por isso, é uma forma de humildade. Tem no trecho do Evangelho. E a gente indaga, por que Jesus não atendeu o pedido daquela mãe? Embora decididos a enfrentar, e isso precisa estar bastante claro em nós, porque seus filhos, embora decididos a enfrentar os desabores da evolução consciente, né, essa evolução de forma consciente, eles ainda tinham muitos débitos a resgatar, muitos equívocos a somar. E a gente sabe que a nossa evolução ela não acontece por milagre. Não é uma pílula medicamentosa, não é um fenômeno mágico que vai permitir com que a nossa salvação se dê. Não são os privilégios, não são as benesses que a gente vem a conquistar materialmente falando, mas por meio do merecimento. E esse merecimento, ele é fruto de uma construção interna nossa, em desenvolvermos as nossas virtudes e em nos aproximarmos do reino dos céus, do reino de Deus. E aí, todas as vezes que eu leio esse trecho, eu sempre paro e faço essa mesma reflexão, né? Qual é a lição que Jesus, qual é a lição maior que Jesus está querendo nos passar por meio dessa mensagem? Ele diz, não se vai a Deus senão pelo nosso próximo, porque o próximo é a obra mais pura de caridade que o Mestre Jesus poderia nos conceder para alcançarmos o reino dele. A única forma que nós temos de desenvolver isso é por meio do nosso próximo, seja ele o nosso próximo mais próximo, ou seja ele não tão próximo assim. E aí, servir ao próximo é servir a Deus. E servindo a Deus, nós estamos a nos tornar grandes diante dos seus olhos. É por isso que todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de servir, que nós não cruzemos os braços e que nós não pensemos que nada podemos fazer. Porque por mais simples que seja, por mais que nós não percebamos a grandiosidade daquilo, a essência daquilo, mas com certeza a gente tem algo a desenvolver. E a grande lição que Jesus está nos mostrando nesse trecho é para que a gente possa conhecer e vivenciar a humildade. A humildade
a partir do momento que a gente vai se despojando daquilo que não nos eleva, daquilo que nós já sabemos que não é produtivo, que não é significativo para a gente, e por meio desse trabalho, porque é um trabalho de educação interior, é um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de retirada mesmo das nossas impurezas, é um trabalho que a gente começa a perceber as mesquinhezas de sentimentos que a gente ainda possui, e que muitas vezes a gente tenta mesclar, né, ou tenta se distanciar dele, mas que nós venhamos a compreender que, diante dessa mácula que ainda reside em nós, que o nosso trabalho também é de a gente conseguir vencer e driblar essas imperfeições, é identificar. Eu ainda sou possuidora disso, ainda não consigo agir com humildade, eu ainda não consigo, é identificar tudo isso, mas também, e para além de tudo isso, se comprometer consciencialmente em transformar, em mudar, em diminuir, quem sabe, a gradação daquilo que ainda é muito volumoso, porque a gente sabe que trabalhar imperfeição não é uma coisa tão simples. E para alguns ainda é mais dificultoso ainda. Mas a gente começa fazendo pouco, a gente começa diminuindo a frequência, a gente começa estabelecendo metas pequenas, mas a gente sai do lugar, a gente avança, a gente se coloca a serviço, a gente se propõe a essa tarefa, porque à medida com a qual a gente vai se colocando diante disso, a gente vai percebendo que os caminhos eles vão se abrindo, e aí a gente vai percebendo a grandeza das coisas acontecendo na nossa vida. E o último item, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 1, no capítulo 7 a 11, os versículos, ainda tem também uma outra expressão que, nessa passagem, Jesus, ela está nos mostrando, e ela diz assim, que Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, né, propôs-lhes uma parábola dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar no assento, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha a dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aqueles que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso, então, será para vós um motivo de glória. Diante de todos os que estiverem convosco à mesa, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Como esse comportamento, né? Ele se mostra assim de forma tão patente para a gente, numa simplicidade, em momentos assim, até simples, né? Mas que ainda é comum as pessoas elas tomarem esse tipo de atitude, né? Quererem se colocar nas primeiras linhas, nas primeiras grades. E aí vem Jesus, por meio dessa mensagem, de alguma forma tentando nos alertar para algumas questões. Por que Jesus nos aconselha a ocupar os últimos lugares? Por que esse aconselhamento de Jesus, né? Fica lá no último lugar, porque o anfitrião da festa, do local, da ocasião, ele vai sentir a tua falta, ele vai perceber a tua ausência, e ali vai te convidar para assentares nos primeiros lugares. Por outras palavras, Jesus está nos mostrando aqui que também a verdadeira grandeza se faz com humildade.
porque a gente sabe o tamanho da nossa grandeza, não por nos apresentarmos dessa forma, mas por perceber que, em essência, isso existe. Então, quando a gente pretende os primeiros lugares, muitas vezes nós estamos manifestando os nossos desejos de superioridade, a nossa presunção, a nossa prepotência. E sentimentos como estes, eles são contrários ao desenvolvimento da humildade. É por isso que Jesus nos recomenda, né, que a gente vá sentar no último lugar e não no primeiro. Mas qual seria, então, a vantagem de nós sermos humildes? A gente sabe que a humildade é um dos pilares que nos aproximam do reino dos céus. Mas qual a vantagem? Qual a grande vantagem? Qual a grande filigrana da gente desenvolver, da gente trabalhar forçosamente para conquistar a humildade? Porque, meus amigos, a humildade, ela não só facilita, ela não só beneficia a nós mesmos, como ela também cativa a atenção e a sinergia daqueles que também nos acompanham, né? A gente sabe, Paulo nos diz que a gente vive emaranhado por uma nuvem de testemunhas, né? E o Espiritismo vem nos mostrar que os dois planos da vida, eles são uma verdade. A imortalidade da alma, ela é uma verdade. E a gente sabe que somos acompanhadas, a gente sabe que nós não nos conduzimos sozinhos. E à medida com a qual a gente vai trabalhando virtudes, e principalmente a humildade, a gente também vai estar cativando, conquistando a assistência dos bons, a aproximação do nosso anjo de guarda, para que nos momentos de grande crise, nos momentos de dificuldade, nós tenhamos o hálito, né, de recebermos esse auxílio. Nós consigamos estar com um entorno que seja propenso para o auxílio destes. E o nosso gesto de humildade, ele vai fazer com que a gente também conquiste outros detalhamentos nessa arte do humildamento. Então, todas as vezes que a gente busca o desenvolvimento de virtudes, a gente está falando aqui da humildade, porque nesse capítulo ela se faculta como sendo o grande pilar. Mas aí a gente vê os demais, né? A benevolência, a mansuetude, né? A leveza, a pureza de coração. Todos estes também fazem parte, né, dessa conjuntura. Mas Jesus, nesse trecho, ele também diz, né? Aquele que se humilha será exaltado. E aquele que se eleva será rebaixado. Qual o sentido dessa expressão? Tal qual Jesus está nos mostrando. Aí aqui sim vale essa contextualização com o aspecto material do termo, porque der certo, né? Nós podemos extrair aí desse trecho, claro, guardadas todas as demais proporções que nós venhamos a poder extrair dela, mas um dos sentidos, assim, que, a meu ver, expressa com grande propriedade esse termo, né, aquele que se eleva será rebaixado, é aqueles que se elevam, por exemplo, por meio da fortuna, né, por meio dos títulos, das especializações, das grades, das glórias, né, que possuem, das hierarquias que construíram durante a vida material, morrendo, chegam no plano espiritual, chegam no mundo das essências, desprovidos de tudo, sem nada. Não é válido o título que ocupou, a riqueza que construiu, as posses, o poder, nada, absolutamente nada disso vem à tona.
E a grande conservação que ele vai angariar por meio de tudo isso é o orgulho. O orgulho que vai tornar ainda mais pesada a sua passagem, o orgulho que vai dificultar ainda mais o acesso para com a luz, e o orgulho que vai caracterizar a dificuldade que, na vida física, ele não conseguiu trabalhar, ele não conseguiu desenvolver e ele não conseguiu avançar. Se a gente sabe que tudo é uma questão de merecimento, eu não vou poder fazer por nenhum de vocês, nem vocês não vão poder fazer por mim, a parcela daquilo que nos é incumbido. Todos nós temos. Se a gente for fazer, né, uma listinha, se a gente for listar quais são as dificuldades de cunho moral que a gente ainda possui, a gente vai com certeza colocar alguns. Mas a gente também, a doutrina também nos mostra que nem tudo a gente vai conseguir trabalhar, nem tudo a gente vai conseguir conquistar, nem tudo a gente vai conseguir sanar na atual oportunidade reencarnatória. Mas a gente pode escolher aquela que é mais difícil, aquela que é pedra de tropeço, aquela que é o nosso calcanhar de Aquiles, né, que todos nós temos. E ali nos dedicarmos fervorosamente a trabalhar essa imperfeição. E diuturnamente fazermos exercícios positivos para tentarmos alcançar e transformar essa situação. Não é cruzar os braços, mas eu sei, daqui eu venho depois e ajusto essa situação, numa outra oportunidade eu vou e dou conta dessa daqui, porque eu já sei que nessa não dá para mim, e a gente vai colocando para escanteio, né? Mas a gente não sabe nem qual será a próxima oportunidade que nos vai ser dada para sanar A, B, C ou D situação, que a gente sabe que é uma verdade, não dita por nós, mas pela própria expressão do Cristo, é que nós somos relativamente evoluídos, né? A nossa perfeição ainda é relativa. E nós temos essas dificuldades de cunho moral. Se temos, se aceitamos, precisamos, de alguma forma, trabalhar. É por isso que chama a atenção na fala de Emmanuel, no Fonte Viva, na leitura que nos preparou o ambiente, quando ele fala, né, a lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Porque tudo é trabalho. O trabalho é da essência divina, é lei da natureza, está lá no Livro dos Espíritos. Ele fala que toda ocupação útil é trabalho, é serviço na causa do Cristo, é oportunidade de redenção, é mecanismos que a divindade vai nos proporcionar para a manifestação nas pequenas coisas dessa essência divina que há em cada um de nós. E como nós sabemos, como o Espiritismo já nos mostra, que é por meio do desenvolvimento desses exercícios que a gente vai conquistando o reino dos céus, a gente sabe, olha, eu vou fazer esse pouquinho aqui, e a outra metade do tiquinho eu vou dar porque o Fernando vai, complementa aí, faz a parte por mim, e eu vou conquistar o reino dos céus. Vai nessa área. Pensando que essa conta vai sanar, o que vai fechar, para ver até onde isso vai dar. Agora, a gente sabe também que por meio da lei, né, tudo, a lei é da essência divina, né? Mas a gente sabe também que a lei divina é uma lei de cooperação, é uma lei de colaboração. Então, juntos, nessa grande cadeia universal, que todos nós nos constituímos, né, sejamos nós ligados por laços consanguíneos ou por laços espirituais, a lei de colaboração ela prevalece. Então, cada qual fazendo a sua parcela vai estar auxiliando nesse processo de construção. E aí vai estar, com certeza, segurando as mãos do outro quando necessário, puxando as orelhas do outro para que o outro perceba, muitas vezes, o equívoco em que se encontra, para que ele desperte, recalcule a sua própria rota, siga em frente e faça diferente. E assim a gente vai galgando aqui e ali, em momentos outros,
a gente vai capengar, a gente ainda vai escorregar, a gente pensa muitas vezes, eita, essa aqui, ó, test drive, essa aqui mais eu não caio, não tem mais para mim, não tem mais quem me derrube nessa quesito. E aí, mais na frente, a gente ainda vai escorregar. Mas talvez, se a gente tiver a percepção de enxergar, a gente vai perceber que não cai mais da mesma forma que antes. A caída é diferente, o ataque já é outro, o assédio, seja qual for a expressão que a gente vai se utilizar para caracterizar isso, a gente vai perceber a diferença. A gente vai perceber a mudança e, acima de tudo, o nosso fortalecimento e o nosso amadurecimento diante daquele contexto em que a vida está nos apresentando, de alguma forma, as coisas para todos nós. Mas sempre lembrando que a nossa luz, ela jamais deve ficar por debaixo do alqueire, né? Ela deve resplandecer, ela deve crescer, ela deve progredir, porque a essência divina e a lei divina, ela nos dá esse mecanismo, né, de que a gente progrida sempre. Mas, como o nosso tempo ele já vai, né, se findando, a gente traz aqui uma última reflexão, que aí seria o fechamento, né, a contextualização final para essa mensagem, que nesse item do capítulo do Evangelho a gente pôde aqui refletir, estudar nessa noite. E aí a gente vai perceber que a verdadeira grandeza da alma, ela reside na humildade. Isso é inegável, isso é incontestável. E que a humildade é a condição sine qua non, é base, é princípio para a conquista da nossa felicidade. Embora a gente saiba que a felicidade não é deste mundo, mas é uma conquista do espírito imortal. E o orgulho e o egoísmo são sentimentos que nos distanciam de Deus. Então, todas as vezes que nós combatemos o orgulho e a humildade e entendamos o combater como forma de ações positivas para distanciar de nós esse tipo de atitude, de pensamento, de ação, nós estaremos nos aproximando ao pensar divino e nessa cocriação em plano menor com o que nos eleva, com o que nos bonifica, com o que nos permite alcançar o reino dos céus, a gente vai compreender como bons filhos, pequeninos e aprendizes que ainda nós somos, que nós viemos para cá, não para servirmos, para sermos servidos, aliás, mas para servir. Porque quem serve, prossegue. E se a gente sabe que prosseguir, progredir é a nossa meta, a gente sabe que servir é um estímulo positivo para a conquista das essências e das benesses que a matéria não possui, mas que a grandeza espiritual nos proporciona. Então, que Deus nos abençoe, que a espiritualidade amiga possa nos fortalecer nessa busca, que nós consigamos nos engajar nessa tarefa, porque é uma tarefa nossa, é o que o Evangelho nos pede, e que, com certeza, cada um aqui que ouviu, que refletiu, consiga, né, na sua intimidade, desenvolver essas virtudes que são tão necessárias para a nossa conquista de evolução espiritual. É isso. Muito bem, Ari. Muito obrigada por esse momento tão especial. Eu adoro ouvir o Evangelho, gente. Eu adoro, principalmente quando ele vem assim, bem mastigadinho, bem explicativo. E essas reflexões nos faz ponderar muito as nossas atitudes em nossas vidas. Gratidão. Desejo a você, Ari, assim, que Deus ilumine cada vez mais a sua consciência, o seu ânimo, a sua boa vontade de estudar, de se dedicar e de servir ao Cristo e a nós.
as suas palavras que encheu bastante o meu coração, viu? Muito obrigada pela noite de hoje. Então, pessoal, nós estamos finalizando a noite de hoje e convidamos vocês para a próxima quinta-feira. Nós teremos a continuidade, né, do Evangelho, desse capítulo, e no mesmo horário, às 20h30, né, estaremos juntas novamente nesse mesmo formato, tá? Vamos fazer a nossa prece. Ai, vamos agradecer a Deus, aos benfeitores espirituais da Casa Fraterna Chico Xavier, aquele que nos acolhe, aqueles que estão conosco, que nos orienta, que nos ilumina, que nos levanta, que nos dá a mão em nossas necessidades. Obrigada, sim, irmãos queridos. E essas vibrações amorosas de hoje, elas possam chegar aos lares tristes e desajustados, trazendo a paz, trazendo a harmonia. Possam chegar também aos enfermos. Sejam visitados, trazendo a paz, a esperança, a cura das suas dores físicas e espirituais. Somos gratos, Jesus, por cada palavra que ouvimos do Evangelho, palavras tocadas em nosso coração. Obrigada, Jesus. Fica conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos dando ânimo, para que os obstáculos não sejam empecilhos para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Que a esperança do amanhã seja sempre a vitória nossa de cada dia. Fica conosco, Jesus, agora e todo sempre. Tenhamos uma boa noite e uma semana feliz para todos nós. Viu? Um beijo no coração.